iniciar a nossa primeira etapa, vamos convidar Junior Ponte, um desenvolvimento baseado em APIs. Junior Ponte tem 26 anos, trabalha na área de 14, está há 7 anos trabalhando no desenvolvimento web, aos 19 anos abandonou a faculdade para criar uma startup que deu errado, só que ensinou muito aí. É cofundador de uma empresa chamada Serra, entusiasta de software livre, embaixador de Free Sector no Brasil. Então vamos dar boas-vindas ao Junior Ponte. Pessoal, boa noite. Desculpa o atraso, tá? Chegou uma estrada um pouco buracada. Bom, casa cheia, surpreendeu realmente. Queria, assim, agradecer um parque, um espaço, certo? Tipo, algumas instituições estão começando a fazer isso agora. E, como o Danilo citou, Dev Paraná, na verdade, é um grupo de desenvolvedores. Não tem nenhuma outra organização maquiavélica por trás. Só para realmente compartilhar conhecimento, trocar figurinhas ali no nosso mercado. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre APIs e nossa pauta, na verdade, meu objetivo é sair daqui dizendo assim, conseguindo mostrar para vocês o que é uma API e por que vocês deveriam ou não se preocupar com isso, né, em utilizar isso, como que isso pode impactar o trabalho de vocês como desenvolvedores. Bom, eu sou o Júnior, vocês vão me encontrar com esse nickname e essa foto, nessas redes, depois se quiserem trocar alguma figurinha fora daqui, é por ali que vocês me encontram. Eu sou o cofundador da Serrabit. Serrabit é uma empresa de software de nicho, né? Então a gente trabalha desenvolvendo software para o setor moveleiro. Embora a empresa seja nova, está ali desde outubro no mercado apenas, a nossa equipe, da forma que a gente trabalha, a tecnologia que a gente usa e tal, já está assim, rodando já há quase 4 anos. Né? Então, a Serrabit é uma ideia que consolidou ali as pessoas que estão trabalhando e tal, é uma inovação assistida de mercado. Bom, eu sou um cara assim, um pouco, sei lá, tendencioso para falar de APIs, porque eu trabalho com isso há 4 anos, é realmente minha praia. Eu vou tentar ser imparcial no jeito possível, tá? Espero que vocês perguntem, tá, mas onde eu devo fazer isso? Vocês me perguntaram, só vou falar, mas enfim. E nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado diariamente cunhando APIs, né? Então, o meu trabalho hoje é basicamente utilizando o framework da Angular JS, já estou com isso há quase 3 anos. Tem ali quase 15 projetos em produção e tal. E quando você pensa em aplicações, principalmente web, onde você tem front e back separado, com frameworks, tecnologias modernas, React, Angular, Ember, coisas desse tipo, o primeiro passo que você toma, a primeira decisão que você tem é utilizar uma API. Porque isso é o que permite a comunicação entre as duas coisas. E a gente vai entender um pouco mais ao longo da talk agora. Bom, nesses 4 anos eu encontrei bastante perfis diferentes. Encontrei pessoas que, pô, a API é vida, cara. A API mudou a forma como eu trabalho, a API resolveu meus problemas, pô, a API é muito da hora. Também encontrei o perfil oposto a isso. Pô, a API se atrasa, quando tem uma mudança, quebra o software, quebra a integração, retrabalho, uma coisa que eu realmente não quero pra mim, enfim. E tem um cara que talvez um pouco mais sensato, sei lá, e fala, pô, a API é uma coisa legal, só que sei lá, eu não sei muito bem como aplicar isso, como que eu vou usar, que problema que eu resolvo com isso, eu estou um pouco em dúvida. E o objetivo é, hoje, talvez tirar essas dúvidas. Bom, mas antes de a gente botar a mão na massa mesmo aqui, vamos entender o que é uma API, certo? Pegando a definição chula lá do Google, vamos só pegar aqui alguns termos. Bom, API, traduzido então para o português, né? Interface de programação de aplicação. Outro conceito importante que a gente tem que levar é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização de suas funcionalidades para aplicativos. Só essa frase por si só, ela já esconde, assim, ela esconde uma certa pegadinha, né? Porque a gente começa a pensar em integração, aplicação, integração não sei o quê, parece uma coisa muito nova, uma coisa muito recente. Mas na verdade é um conceito bem antigo, bem assim, primário do desenvolvimento de software. Bom, de modo geral, isso seguindo a explicação que está lá no Wikipedia, só para a gente contextualizar. De modo geral, a API é composta por uma série de funções acessíveis somente por programação e que permitem utilizar características do software menos evidentes ao utilizador tradicional.
a gente pode dizer o seguinte desse texto aqui. A API é uma camada de abstração para alguma coisa. Então ela esconde ou ela, não precisa expor algo que é complexo, ok? Para mim, utilizar essa parte complexa de uma forma um pouco mais simples para outros dispositivos, outros softwares, coisas assim. Por exemplo, um sistema operacional possui uma grande quantidade de funções na API, que permitem ao programador criar janelas, acessar arquivos, cifrar dados, etc. Bom, aqui eu já começo a perceber o seguinte: essa ideia de API ligada à web, à internet, embora seja verdade, não é só ligada à web e à internet, né? Igual eu falei, APIs são os pilares do desenvolvimento de software em si. Então, pensa só, você é desenvolvedor Java, desenvolvedor .NET, quando você utiliza alguns recursos do framework, um conjunto de instruções, você não está necessariamente manipulando a memória, mexendo com contexto, tem uma camada de baixo nível que faz isso e você interage com uma camada acima. A gente pode dizer que isso é uma API também. Só que o conceito vai mais além. Daí eu vou usar aqui algumas analogias para ficar um pouco mais claro, até chegar realmente em APIs web. A gente pode estabelecer o principal papel da API, é estabelecer o contrato entre as partes que conectam. Então, a API é o cara chato, o cara burocrático, às vezes, que diz como as coisas devem se comunicar. É ele quem expõe isso e quem realmente implementa a regra para que isso aconteça, porque se não for por ele, não tem como acontecer de outra forma. Então, o contrato explicita é a API. Então, no contexto de software para web, quais seriam as partes envolvidas no contrato? Né? Pensando aqui, uma aplicação mobile, que roda lá no smartphone, e o serviço que está rodando na internet. A API está no meio do caminho, e ela que diz o contrato, como as coisas devem se comunicar, cada uma coisa só. Então, para entender um pouco mais da API, vamos projetar no computador aqui, rapidamente. Bom, a primeira coisa, eu faço o projeto no meu computador, que bonitão, estou pensando nos conceitos realmente, visuais, coisa tal, usabilidade, ergonomia e tal, e faço depois, eu vou precisar lidar com os componentes eletrônicos. Por si só, cada componente desse já é uma caixinha funcional enrolada em si, que, para mim, colocar num contexto onde as coisas possam se comunicar, expondo recursos mais avançados, eu preciso respeitar uma série de regras que cada componente expõe. Isso, de certa forma, é uma API também. Então, pensa só, para um computador são milhares de componentes que possuem interface de acesso específica e você precisa dominar essa interface para poder conectar e fazer algo bacana. Bom, vamos simplificar um pouco e focar só em uma parte do computador. Vamos focar aqui na energia elétrica. Certo? Bom, pensando como um fabricante de computadores, você vai pensar na energia e vai contar algumas coisas. Por exemplo, bom, a energia pode ser produzida lá, enfim, de centenas de formas diferentes. Até com um cluster de batatas você consegue gerar energia. Para fazer essa energia chegar lá na casa do seu usuário, assim, você precisa de uma rede de transmissão complexa, com redes de retransmissão, central de distribuição, uma série de coisas bem cabreiras e tal. E tem um detalhe. Foda-se. A verdade é que você não precisa preocupar com tudo isso. Se você precisa usar energia elétrica, criar um dispositivo que funciona energia elétrica, você não precisa lembrar de toda aquela complexidade da cadeia de distribuição e você vai focar na parte que conecta realmente uma coisa e outra, certo? Você vai precisar se preocupar em implementar o plug da tomada e considerar algumas coisas como watts, volts, amperes. Então, a gente depois vai construir uma analogia legal com software, é como se isso fosse o canal e esse aqui é o conteúdo. Gravem isso daí. Bom, falando de tomadas, a gente tem um ambiente bastante organizado, certo? Qualquer cliente que preze, seja uma tomada ou não, ela se dispõe a uma documentação de regras que permitem que outros players possam desenvolver, expandir, integrar, certo? Então, tomada é uma coisa bem documentada. Legal. Daí, quando você vai encontrar API, isso é uma coisa organizadinha, uma coisa fechadinha, você começa a pensar, é uma coisa massa, API é uma coisa que eu quero para mim, sei lá. Daí alguém vai lá e muda o padrão da tomada. Cara, eventualmente os contratos mudam, certo? Os requisitos mudam e alguns anos mudaram, botaram esse pino ali e muita gente puta da cara. Acontece mais do que a gente imagina, mais do que na verdade a gente queria. Um exemplo assim, ligado ao software, há alguns meses o Facebook, que expõe um conjunto de APIs, vídeos, e tal,
ele mudou o contrato de implementação de alguns plugins e até avisaram os desenvolvedores, vai mudar, só que de repente mudou, e a gente se preparado e quebrou realmente, independente de alguma coisa, quebrou na aplicação do cara, o site do cara parou de funcionar e tal. Enfim, até eles mudam e isso é evolução, não tem como. Daí você sai daqui pensando, cara, a API só atrasa, a API realmente vai deixar meu software inseguro, instável, né? Porque as coisas mudam e eu fico na mão. Só que não precisa ser dessa forma, né? As coisas não precisam ser tão engessadas assim. Quando a gente fala de contrato, a gente pode ter algumas flexibilidades, na verdade a gente precisa ter algumas flexibilidades. Não só nas tomadas, é claro, com o adaptador digital, mas também em software. Daí já muda um pouquinho o contexto, certo? E como fica tudo isso no contexto de software? Tomada é uma coisa, não é software. Bom, a gente já falou aqui que existem centenas de APIs diferentes coexistindo no ambiente de um computador, de um software, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a Web API, que é o que está em pauta hoje e tal, a gente tem a API da HTML5, a API do próprio browser, do sistema operacional, do framework que você utiliza. Então, existem APIs para tudo, você precisa utilizar. Querendo ou não, cara, você vai usar API cedo ou tarde, ou você vai ter que escrever uma linguagem de programação nova, que consiga interar com o processador e tal, e só para ajudar com isso você já tem que usar API de acesso e tal, enfim, não tem tempo disso. Para a gente conseguir encaixar tudo que eu tenho para dizer aqui em 35 minutos, vamos focar um pouco mais. Vamos falar de Web APIs. Bom, pensando em Web APIs, existem dois pontos de vista. E ambos estão corretos. Existe a visão do desenvolvedor que vai consumir API de terceiros e o desenvolvedor que vai propor para a equipe a construção de uma API para consumir os softwares da equipe, uma API própria. Então vamos começar falando aqui de APIs de terceiros. APIs de terceiros permitem a integração com serviços de alto valor, mantendo o custo de implementação reduzido. Bom, e isso é uma tendência forte e tal, e vamos citar aqui alguns exemplos. Tem uma empresa brasileira chamada Sensível, eu vou falar um pouco mais disso depois. Eles desenvolvem muitas coisas ligadas a API, processo e tal. Eles lançaram um serviço chamado 99APIs.com. É um serviço de hub que agrega ali várias categorias diferentes, por exemplo, comunicação, device, e-commerce, gamificação, esporte e tal. Cada um com o seu conjunto de APIs específicas ali, APIs de mercado, com documentação, ferramentas de teste, code e tal. Então é uma espécie de portal de APIs. Então, quando a gente pensa em APIs terceiras, a gente pode pensar em personalizar, basicamente, partes do meu software, partes que não fazem parte necessariamente do core do negócio. Então vamos pensar o seguinte, APIs de terceiros permitem que o desenvolvedor mantenha o foco no core do negócio, né? Desenvolva o que realmente tem valor para o negócio. E possa, por exemplo, enviar um e-mail parece um pouco simples, né? Você faz uma requisição na CMTP, para lá, beleza. Daí chega o seu gerente e fala, cara, eu queria saber se o pessoal abriu o e-mail. Eu queria saber quantas vezes eles abriram, de onde eles abriram, se eles explicaram os links. Beleza, eu vou implementar aqui com as ferramentas de Networker, né? Só para poder lidar com isso e tal. Daí chegou outro cara, eu queria também enviar push notifications agora, ligar o cara no celular dele e tal. Não, beleza, tem uma lead lá para ligar com push, serviço, ok? Só que aí o pessoal começa a querer, o pessoal está descartando as pushes, eles estão abrindo, como que tá? Então, se você quiser atender essas demandas que vão surgir do gerente, por exemplo, você vai ter que implementar um monte de coisa que não faz parte do negócio. Assim. É plataforma de software, certo? Então, uma equipe enxuta, focada no negócio, terceirizar algumas coisas que são muito importantes, né? Faz todo sentido. Por outro lado, ou não tão por outro lado assim, consumir sua própria API permite o isolamento entre o negócio e a apresentação. Vamos pensar que o negócio, nesse caso, são os dados e serviços que o negócio oferece. E a apresentação disso, vamos pensar, para seres humanos, né, que é a interface. Bom, isso ficou um pouco vago, vamos tentar avançar um pouco mais. Então, eu separei aqui 3 pontos-chave do trabalho baseado em APIs próprias, né, você conseguir suas APIs. Primeira coisa é a redução de trabalhos duplicados. Tem um jargão famoso no software, né, que é o Don't Repeat Yourself, Drive.
você não deveria reimplementar algo que você já implementou, seja para atender no mobile, seja para atender no, sei lá, no desktop. Não faria sentido você recriar o recurso lá, só porque a parte de consumo é diferente. Então, quando você passa a adotar um conceito de API, você utiliza apenas um back-end, ou poucos back-ends, né? Que expõe o negócio e seus dados como um serviço para diversos clientes que você possui. Sejam clientes seus ou de outros. Por exemplo, é comum, depois até você um pouco mais, empresas que hoje estão monetizando suas APIs, né? Estão gerando serviços para terceiros, certo? E o objetivo inicial nem era esse, mas essa arquitetura permite isso. Então pensa o seguinte, você tem um aplicativo mobile, você tem um website, você tem RP, e precisa fazer com que alguns dados cheguem em comum para todas essas frentes. A forma de você não repetir, não duplicar, enfim, não ficar fazendo sincronizações entre bancos e tal, seria utilizando uma API. Ou utilizando sua API para isso. Então, ela permite o desacoplamento e a evolução tecnológica. E eu falo de evolução não como ensinar você vai usar API que é uma coisa moderna, não é nesse sentido. A evolução no sentido de permitir que o back-end e o front-end, que são tecnologias bem distintas, e dão passos largos em direções diferentes, inclusive, possam evoluir independentemente. Então, você tem, por exemplo, framework JS, como Angular, React, esse tipo, nascendo aos montes aí todo dia, e se você tem lá uma ferramenta, sei lá, o PHP, qualquer coisa assim, gerando seu back-end, se tudo isso for uma caixinha só, vai ficar muito difícil de você, por exemplo, evoluir a versão de alguma coisa sem ter medo de quebrar outra, tá? Então, assim, você por si já fica desmotivado a não trabalhar com novas versões, novas ferramentas e tal. Se você tem isso separado por uma camada, que é a API, bom, os times podem evoluir independentemente, desde que o contrato seja respeitado. Isso é importante. O contrato é a regra básica do jogo. Bom, naturalmente você se torna multiplataforma. Tem tantas linguagens aí querendo resolver esse problema. Para Linux e para Windows e tal. Isso é do ponto de vista da aplicação, não é do ponto de vista dos dados. Então, pensando em APIs, você se torna multiplataforma. Você dá o primeiro passo para que isso aconteça. É um conceito chamado de API First. E existe algo paralelo no mobile, né, que é o Mobile First, a ideia de você começar a projetar o seu software a partir das interfaces, das menores interfaces, que seriam as mais complexas para implementar. A API é a mesma coisa, você começa a modelar o seu negócio a partir da API, e não a partir da interface. Então, se torna mais fácil criar IMS, seja desktop, browser, mobile, ou internet das coisas, sei lá, uma geladeira de conexão, um RP, não sei, que se conectam ao mesmo negócio. Então, se torna viável fazer isso. Então, você consegue, a partir de uma fonte de dados, reproduzir o cenário atual, que é justamente esse. Todo mundo consumindo o dado, a informação de diversas fontes simultaneamente, tudo conectado. Para que isso aconteça, é necessário que os dados do back-end estejam em uma camada separada e que a API esteja no caminho. Bom, a teoria é bem bonitinha, ou nem tanto, mas como eu faço isso na prática? A gente vai ter que refinar um pouquinho mais. Vamos falar agora do REST. Existem outros patterns, tá? Porque o REST é um pattern, um padrão. Então existe SOAP, existe coisas ligadas ao WebSocket e tal, que, por exemplo, estou falando de SOAP e REST, o desenvolvedor, sei lá, está ingressando no mundo do desenvolvimento, talvez ele não vai lidar com SOAP nunca, porque é um padrão ultrapassado, então REST já está envolvido no mercado, enfim, existem nichos que usam SOAP, só que são nichos, certo? Vamos pegar a definição básica aqui, só algumas palavras-chave. Então, REST é um estado representacional. Isso não quer dizer muita coisa agora, mas vai ficar claro depois. É um estilo arquitetural, um conjunto coordenado de restrições, componentes, conectores e elementos de dados. Bom, componentes, conectores e elementos. Isso vem de encontro a tudo que eu falei quando eu citei camadas, quando eu citei várias apps, várias aplicações rodando com o mesmo back-end por trás, certo? Então, o REST é baseado em HTTP, ou HTTP, que é um protocolo secundário, mas basal, de comunicação, e é compatível desde o Arduino até o CRT. Porque o HTTP implementa uma camada que qualquer linguagem comercial hoje vai conseguir utilizar e se comunicar com ela. Então, ele realmente pode ser utilizado em vários cenários.
Então ele utiliza o verbo mais o endereço da requisição para descrever e executar a operação. É uma coisa muito semântica. Quando você olha a requisição REST, é muito claro o que está acontecendo. Isso é bastante interessante, reduz burocracia, é legal. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui ao conceito do CRUD, né? Considerando então SQL e REST nas camadas do CRUD. Vou pensar aqui em criar alguma coisa. Vou criar um dado, sei lá, vou criar um objeto. No SQL seria um insert. No REST é o post. É o método, o verbo post. Para mim obter o dado. No SQL seria um select. No REST seria um get. Para atualizar seria o update no SQL e o put no REST. E para remover é delete nos dois. Certo, isso é o verbo da requisição. E o endereço é quem acrescenta essa camada de compreensão semântica. Então, eu tenho aqui um exemplo. Então, HTTP, que é o protocolo, beleza. api-exemplo.com/produtos. Fazendo uma requisição post nesse endereço, eu vou criar um produto. A semântica é essa. Se eu fizer no mesmo endereço uma requisição GET, eu vou retornar todos os produtos. Agora, se eu fizer um GET, passando aqui /1, isso é uma convenção de REST, certo? Seria o domínio, produtos, né, o domínio da minha aplicação, segmentado ou pedindo pelo objeto, vamos pensar assim, de código 1. Então, eu retorno o produto de D1. Se eu fizer um put nessa mesma requisição, nesse mesmo endereço, na verdade, eu vou modificar o produto 1, delete, para remover. Se eu der um delete em produtos, embora ele não seja aplicável, certo? Ele estaria removendo todos os produtos. Esse conceito ele é bem poderoso, porque essa é uma visão bem simplista dele, mas quando você começa a cair em coisas um pouco mais, realistas, por exemplo, você tem uma rota na sua API, get produtos 1/reviews. Bom, o que eu espero aqui é que eu tenha todos os reviews de produtos de código 1, certo? Reviews passando um filter aqui, pendentes true. Além dos reviews, também os pendentes. Agora, se eu fizer um post em review, produtos em review, eu vou estar criando um review de produto. E essa regra segue para todos os arquiteturas. Isso é um pattern que simplifica bastante. É quase como uma documentação automática, certo? Do que está acontecendo no software. Bom, então, APIs REST que implementam todos esses conceitos que eu citei são chamadas de RESTful. Tá? Então, quando vocês ouvirem, a API RESTful é porque ela consegue utilizar todos os verbos ou os quatro principais. Tem outros que são secundários, tá? Então, get, post, put, delete, como eu citei, são os principais verbos. Quando eu tenho implemento esses caras, os quatro, pelo menos eles, com essas requisições, esses endereços que eu mostrei, é chamado de RESTful. Só que, bom, se vocês são desenvolvedores, talvez vocês ficarem um pouco cabreiros agora, porque até agora a gente falou, vamos pensar, só da tomada. Né? A gente falou da tomada, mas não falou da energia elétrica em si. Eu vou chegar um pouco mais na extremidade agora da árvore. Certo? Vamos falar de JSON. JSON seria a energia elétrica que trafega sobre essa tomada que é a API. Então, ainda é possível lidar com XML, CSV, até mesmo HTML, outro formato. Eu vou focar em JSON, porque também está sendo um padrão de mercado. Qualquer API moderna tem que ter suporte a isso. Pode até dar suporte no XML e tal, mas se não tiver suporte a JSON, cara, vão te xingar muito, certo? Porque você é desenvolvedor e tal. E quando eu falo de JSON, eu não estou falando do JSON que a gente conhece. Então, o nosso JSON é um cara bem legal, ele é amigo de todos, conversa com todo mundo, está em todos os lugares, então não tenha medo de lidar com ele. Ele é um cara simpático. Só comparando aqui, à esquerda eu tenho uma requisição, mas eu tenho um objeto, que seria um context, um array de contatos em JSON, e tenho o mesmo dado em XML. Bom, JSON é muito mais magro, certo? E isso simplifica bastante as coisas. Tanto o tamanho da definição, porque tem um payload, né? Tem um conteúdo menor trafegando, porque tem menos caracteres, quanto para lidar com esse software depois. JSON, ele na verdade é JavaScript Object Notation. Ele é JavaScript, entre aspas. Só que você não precisa de JavaScript disponível para utilizar ele. Ele é uma notação do JavaScript. Então, se você pegar um objeto do JavaScript, você na verdade vai ter um JSON na mão.
Bom, por que é um cara tão queridinho? Porque os browsers, pensando em front-end, a aplicação rodando lá no browser, você teria que disponível ali, que linguagem de alto nível. Basicamente JavaScript. E se tudo é disponível em JavaScript no servidor da API, cara, tá na mão, os dados são prontos para você manipular eles ali da forma que quiser. Isso é bem legal, acrescenta uma produtividade bacana. Mas, como eu falei, a gente precisa flexibilizar algumas coisas. E o software, por ser virtual, a gente não tem essas restrições do físico. A gente pode coexistir em formatos. Produtos sem nenhuma especificação poderiam ser de JSON, por exemplo. Só que se eu passar formato XML, ele devolve o mesmo dado, a API devolve o mesmo conteúdo, só que num formato diferente. Eu posso implementar o CSV, HTML, enfim, vários formatos. Só que para isso, a gente precisa flertar um pouquinho com outro conceito, um outro pattern, que é o pattern adapter. Adaptação, na prática, isso é um conceito de software também, que diz o seguinte: você tem uma camada, só que essa camada não deve ser responsável por gerir o dado e apresentá-lo. A apresentação é uma outra camada. Se você está pensando, sei lá, em frameworks modernos, se você está pensando em PHP, tipo Laravel, ou pessoal do Rails e tal, você não precisa nem se preocupar com isso, porque nativamente seu framework vai fazer esse trabalho para você. Só que se você estiver fazendo coisa na unha, seria legal você não fazer na unha mesmo. Tem muitas ferramentas que agilizam bastante e pensar em implementar uma arquitetura flexível, porque, sei lá, se você está trabalhando, principalmente no contexto enterprise, sei lá, pessoal.NET, Java, ainda usa bastante HTML, talvez você poderia expor isso. Se for uma camada, é muito simples, não tem que manipular nada nenhum, é coisa automática que converte para você para expor isso. Bom, e isso não é tudo, né? Esses são os principais conceitos. Na verdade, eu raspei os conceitos que eu tenho aqui hoje. E vou deixar algumas ideias aqui para que talvez vocês possam pensar nisso depois. APIs são as propulsoras de outro movimento promissor, que é a internet das coisas. Pô, a internet das coisas, esse negócio é utopia. Pô, hoje, não tanto quanto era anos atrás, mas ainda é utopia, só que logo vai deixar de ser, cara. É inevitável pensar que seu carro vai conectar com o seu tablet, com o seu smartphone, e você vai interagir com o seu eletrodoméstico e tal. Isso vai acontecer, queira ou não. E a base para que isso aconteça é a arquitetura da API. Então, quanto antes você começar a alinhar, entender como funciona, como tirar proveito disso, mais fácil vai ser criar coisas inovadoras nos próximos anos e tal. Eventualmente, você poderá monetizar a sua API e se tornar um serviço para terceiros. Por exemplo, Serasa sempre foi uma espécie de API, né? Porque eles sempre prestaram um serviço de consulta. Então, eles estão criando um conjunto de APIs que você pode integrar de uma forma um pouco mais transparente com software, tá? Serasa, lógico, é um case enorme, mas existem cases menores que estão fazendo isso. Várias startups já começam o seu negócio, na verdade, dessa forma. Uma das coisas que eles oferecem é dados. E como oferecer dados? Com API. Bom, existem padrões e ferramentas para documentar e testar essas APIs, e é bom conhecê-las. Então, existem ferramentas, essa é o Swagger, que é capaz de se integrar alguns frameworks, tipo Ruby, PHP, vamos pensar, o Laravel tem suporte a isso, que é um framework de PHP, o Codename tem suporte, e você consegue criar quase que instantaneamente a documentação da sua API. Mais importante do que ter a API funcionando é você ter uma forma que as pessoas possam entender como ela funciona e consumir os dados dela. E uma documentação é o primeiro passo para isso. Inclusive, é uma documentação, pensando no Swagger, que ele implementa um recurso, aqui não aparece, porque teria que clicar mais uma vez para abrir aqui, que implementa uma espécie de try, para você testar a API sem precisar usar aquela requisição de software, né? Então, ele é uma interface para você testar o dado, isso é bem legal. Bom, se eu pudesse deixar uma sugestão aqui, pessoal, é o seguinte: evite gambiarras, né? Porque isso é o melhor remédio para você ter requisições tranquilas. A API talvez seja, sei lá, não é uma coisa nova, mas está sendo tratada como uma coisa nova. E tem ideias mirabolantes, parceiros inovadores, cara. Assim, entenda o REST, tente utilizar o REST, porque ele não está ali à toa, ele já é uma convenção de anos e anos de prova, certo, de que isso funciona. O primeiro passo é isso.
que você vai poupar uma série de coisinhas chatas que você teria que preocupar depois. Então, entende espaço em primeiro, tenta utilizar ele, tenta resolver com padrões. Se não funcionar, se você tiver um caso excepcional, é que 1%, sabe? Daí você vai pensar em alguma coisa tipo, fora da caixa, assim, próprio e tal. E mudanças não são tão ruins, ou não necessariamente sempre são ruins, porque elas ajudam a botar ordem na casa e tornar as coisas mais seguras, eventualmente. Por exemplo, vocês se lembram, a gente tinha um monte de padrão, na verdade não é padrão nenhum, certo? E, tipo, tinha que ter adaptador para whatever coisas. Pô, lançaram isso aqui. Quebrou, sei lá, uma linha assim que a gente já tinha, teve que mudar e tal. Só que agora tá todo mundo usando isso. Então, ou tá quase, né, todo mundo usando isso, tá no processo ainda. Que além de ser um formato padronizado, que é muito importante, ele é muito mais seguro para você utilizar. E em API, quando você precisa quebrar o contrato, ele é o seguinte: eu estou quebrando só porque eu sou negligente ou porque eu estou impondo, ou proporcionando uma inovação no negócio com essa quebra de contrato? Certo? Então, pô, a evolução é importante, a gente não pode descartar isso. Então, eu queria deixar também como referência aqui, para vocês que quiserem aprofundar um pouco mais, tem uma empresa brasileira, a Sensidio, eu já citei ela. Eles criam, sei lá, quinzenalmente conteúdo no YouTube voltado para API. A cada 2 a 3 meses eles fazem um webinar extenso e tal, tiram dúvidas. Todo o conteúdo gratuito, está tudo disponível lá. É bem explicativo, uma coisa bem legal, vale a pena dar uma olhada. Para quem quiser ver um pouquinho mais, tem uma tal que eu apresentei no último FEMUG, mês passado, que também é sobre API, só que fala um pouco mais de ferramentaria, mais voltado para desenvolvedor mesmo. Então tem ali o link, o vídeo disponível lá. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vou abrir aqui para pergunta, se alguém quiser arriscar uma pergunta, não sei. Vamos lá. Esse aqui é o momento que você entende assim, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Ninguém faz pergunta. Bom, então tem 2 tópicos que eu separei aqui, que é o seguinte: onde eu não devo aplicar este conceito, né? Onde não é recomendável, sei lá, você começar a pensar em API. Pensando no cenário de startup, você está começando um negócio, e startup tem uma ideia bem legal por trás, que é do MVP, que é o mínimo produto viável, né? Que é o mínimo que eu preciso para tornar algo quase que um negócio, quase que um produto, que precisa mais valor. Talvez a API não seja interessante nesse momento para você, certo? Talvez você deva focar, por exemplo, pensando no e-commerce, pensando, sei lá, em um site estático, um portal. A API tem um problema ainda, que o conteúdo em JavaScript, né, o JSON, ele não é indexado por buscadores e tal. Então, talvez você se prejudique ali nas colocações da busca orgânica do Google se você, sei lá, tomar uma decisão mais, sei lá, hardcore ali, e falar, não, vou dar regra de API, vou colocar isso agora e tal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é como aplicar essa técnica de API em um sistema legado. Eu já tenho lá no FP funcionando, há anos, em Delphi, sei lá. Como que eu posso começar a adotar um tipo de API nesse cenário, com essa tecnologia já em versão, enfim? Bom, tem 2 saídas. Nenhuma delas é tão, assim, gostosa e tal. O primeiro ponto seria assim: novas funcionalidades que são mais periféricas, quando possível, já ser desenvolvido como um serviço anexo rodando em uma API e você fazer o seu software em construir essa API. Pô, mas talvez até um tipo de duplicação no começo, você começa a implementar 2 vezes algumas funcionalidades, uma na API e outra no seu sistema legado, só que vai chegar um momento em que você vai ter muita coisa na API, então vai ficar um pouco mais fácil você fazer. Agora eu vou fechar um tempo aqui no projeto e vou migrar para o serviço. Essa é uma saída. Não é talvez a melhor, mas é uma forma. E seria isso aí, pessoal. Pergunta? Pode falar. Essa questão para Uma boa pergunta. Eu falei de uma camada, né, que inclusive fica exposta, que é o URL. Por trás dessa requisição existem outras coisas, por exemplo, validação, autenticação, tudo isso está muito bem
documentado, né, nesse mundo de APIs, por exemplo, tem uma série de tokens que você pode utilizar, enfim. Então, a ideia é a seguinte: uma requisição precisa ser autenticada, ou ela passa por um parâmetro encabeçado ali, a chave da autenticação, de quem conseguiu fazer o login e tal, ou passa alguma outra chave de segurança da minha aplicação. Tem um outro método ainda, que é o Basic Authentication, que não é tão seguro em si, mas é uma camada que você coloca ali, e a cada requisição você precisa passar o vale-senha e tal. Assim, o problema disso é que se você trafegar o vale-senha toda a requisição, o tempo todo, se alguém tiver com chip na rede, consegue desmascarar isso e tal, então fica transparente. Então não é uma coisa segura. Mas se tem segurança, efetivamente, existem tokens, um padrão é o JWT, que está sendo muito utilizado, que resolve 100% desse problema. Alguém? Bom, pessoal, então obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho. Enfim,